A propósito, vocês dois fazem dois acurados diagnósticos. Primeiro, a lentidão, né? Na velocidade de tramitação da reforma política no Congresso Nacional e a necessidade de que a sociedade participe desse importantíssimo debate. Qual é a mensagem que vocês deixam para a sociedade no sentido desse engajamento, dessa participação, né? Como seria esse modo de participar? De que forma a sociedade pode cerrar fileiras em defesa de um Brasil limpo, de uma eleição limpa, de um Estado democrático de direito que efetivamente saia do texto da Constituição e comece a andar por nossas ruas? Acho que no país do futebol, em véspera de Copa do Mundo, Copa das Confederações esse ano, tem uma frase que é muito cara para nós. Time que está ganhando não se mexe. Se nós vencemos porque a população participou, essa é a receita vitoriosa, essa receita que nós vamos estar propondo de novo. Voltar a compreender que a democracia, a razão de ser dela é do povo. E a lei de iniciativa popular, eu não tenho dúvida que vai ganhar as ruas, e ganhando as ruas, nós vamos convencer o Congresso. Afinal, o parlamento nada mais é do que o representante do povo, o seu porta-voz. Não pode ter dicotomia, porque essa dicotomia tem reflexo imediato nas urnas com o não voto, que nós vamos pregar também isso. Perfeitamente. E assim como nós conquistamos a lei da ficha limpa, a última lei de iniciativa popular, que esse movimento engendrou e conquistou, agora nós vamos lançar a campanha Eleições Limpas, seguindo inclusive a mesma denominação, para mostrar para a sociedade que quem conquistou a lei da ficha limpa há 2 anos, né, falo 2 anos porque apesar de ter sido aplicada pela primeira vez em 2012, mas ela foi aprovada em 2010. Quem conquistou a lei da ficha limpa, a mesma sociedade que fez isso, pode conquistar agora a lei das eleições limpas, que vai estabelecer novos padrões de financiamento de campanhas, estabelecer novos padrões para a política eleitoral brasileira. Assim como as coisas estão, não é mais possível. E é muito cômodo até falar sobre isso, porque nós sabemos que há um consenso na sociedade brasileira quanto à matéria. Ninguém que nos ouve nesse programa, que nos assiste, tem dúvida sobre o fato de que as nossas eleições são muito ruins, porque elas desnivelam, elas desigualam, elas fomentam a compra do voto, elas se baseiam na compra de líderes políticos em troca de dinheiro, de grandes somas de dinheiro, e elas são bancadas por empresas que têm interesse direto nos contratos, nos futuros contratos que serão firmados com a administração pública. E aí que nós vamos ter uma diferença, né? Nós temos no Brasil, cresce muito a punição ao político e não se pune o corruptor. E nós queremos agora mudar esse eixo. Aquele que financia irregularmente, aquele que pratica o Caixa 2, nós estamos propondo que tenha a punição de não poder negociar com o poder público, ainda que por licitação. Se a razão de ser do Caixa 2 e da corrupção é ter a obra pública como prêmio, nós temos que proibir que esse prêmio seja alcançado. São essas formas que nós estamos pensando para efetivamente evitarmos que a corrupção eleitoral se transforme em corrupção real e faça da coisa pública uma coisa privada. Há também outros aspectos, né? Nós estamos aqui discutindo a questão importantíssima do financiamento público das campanhas eleitorais, mas também, no bojo desse debate, está o fim das coligações para as eleições proporcionais, a realização de todas as eleições em uma única data, facilitação da participação popular, e existem projetos de lei tramitando, PECs. Qual é a avaliação de vocês em relação a esses temas também? Há muitas questões que merecem debate, que estão na pauta. Algumas não são tão simpáticas. Eu falo em meu nome porque o MCCE não emitiu pronunciamento sobre isso, mas eu particularmente sou contra a unificação das eleições por achar que ela não traz os méritos que anuncia e, pelo contrário, ela pode colocar em risco a isenção que hoje há, por exemplo, nas eleições presidenciais. Porque as eleições municipais elas são muito mal marcadas, num país como o nosso, pelo clientelismo, pela prática da política pequena, de troca de interesses. E isso pode contagiar as eleições presidenciais, já que os prefeitos se tornarão os mais importantes eleitores de massa do país. Então, são questões que têm que ser pensadas, no mínimo, antes de uma medida como essa. Mas há muitas coisas por fazer. Nós precisamos pensar em transparência no sistema eleitoral. Hoje nós votamos numa pessoa e elegemos outra. Aconteceu isso recentemente aí com um caso famoso de um artista, né, no estado de São Paulo, que levou com ele mais 3 ou 4 outros parlamentares e alguns entre eles talvez não fossem tão queridos assim pela sociedade.
E então nós precisamos pensar nisso também. As coligações Embora nós tenhamos como proporcionais. central a discussão dos modelos de financiamento, porque nós entendemos que na base econômica da campanha está o segredo, né? Mas não fecharemos os nossos olhos na nossa jornada para outros possíveis avanços. A OAB, especificamente, já fez algumas propostas ao Congresso Nacional nesses últimos anos. Uma delas você bem anuncia, que para a gente é muito importante, que é termos mecanismos mais eficazes de democracia direta. Acho que é preciso regulamentar mais o plebiscito, o referendo e a própria lei de iniciativa popular, que às vezes a população se mobiliza em milhões de requerimentos e o processo recebe a tramitação de uma lei comum, a lei ordinária. Deveria ter um peso muito maior por ser resultado da democracia participativa e não representativa. Então a gente quer modificar um pouco esse critério e criarmos, essa proposta já da ordem, a figura do recall, que é a possibilidade de nós cassarmos o mandato em curso daquele que trai o eleitor, que trai o impeachment popular. Acho que o Brasil precisa um pouco mais de democratizar esse sistema. Esse processo nós apresentamos e infelizmente, como os outros, perde-se vista e não traz a tônica. E quando você fala de unificar as eleições, eu acho que o Brasil aproveita muito pouco essa mobilização e essa expertise que tem, que se vangloria de ser o melhor sistema eleitoral do mundo, mais rápido. Acho que nós podíamos usar mais o processo eleitoral, como se faz nos Estados Unidos, para fazer as consultas populares. Já que a população vai às urnas, por que não consultá-las de alguns temas importantes para a nação? Acho que a gente usa muito pouco. A dificuldade que eu acho, e o Marlon tem razão, quando você unifica a eleição, é que você vai polarizar um dos debates e os outros que são igualmente importantes não saem. Ou você polariza a presidência, ou você polariza o prefeito. Então, ao não polarizar quem você não constrói uma representação mais ideológica, mais próxima da cidadania. E eu acho que democracia a gente aprende também com a prática. É muito bom de 2 em 2 anos um partido se ver testado, o partido que está no governo estadual saber se a sua política chegou ao município, se eles fazem mais ou não representante. Para a democracia, essa renovação é importante. Questionar muito, você esperar 4 anos para ter que modificar, é muito pouco. De 2 em 2 anos você questiona as suas próprias políticas públicas. Eu acho, esse debate ainda não tem da unificação na OAB, mas a tendência é nós acharmos que esse sistema do país eficiente, um país que tem urnas eficientes, me parece que 2 em 2 anos não é muito para voltarmos a consultar a população e aproveitarmos, tornando mais prática a democracia direta, com o plebiscito, referendo e lei de iniciativa popular. E o que seria indicativo, assim, pontualmente na legislação eleitoral, para se conseguir uma maior transparência e mais competição em termos de igualdade entre os candidatos? Nós estamos ainda pensando qual será a ideia do movimento, né, e sobre uma eventual mudança do sistema eleitoral. Mas algumas coisas nós sabemos. Nós estamos em completo desacordo com o modelo que nós temos. Esse sistema de lista aberta é, na verdade, um grande engodo. Eu chamo de listas clandestinas, justamente porque se vota em um e não às vezes. Em regra, se elege outros. As pessoas vão às urnas e votam em alguém e saem quase todos com a sensação de que seu candidato não foi eleito, mal sabendo que todos os eleitos assim o foram por conta do somatório de votos dados a todos. Então o voto de cada um conta para a eleição de um pequeno número de pessoas que de fato receberam uma votação individual suficiente para terminar no parlamento. Então isso é muito sério, porque só esse aspecto já deslegitima esse modelo. Somente os especialistas em direito eleitoral e os dirigentes partidários sabem exatamente como funciona o modelo, que é de extrema complexidade. E tem uma dificuldade para a transparência, até para que controlarmos o Caixa 2, os financiamentos ocultos de campanha que se retornam depois em obras públicas, é que nós temos aproximadamente 500 mil candidatos numa eleição e são 500 mil prestações de contas, o que torna inviável uma fiscalização maior do poder público. Quando nós falamos em financiamento público, o voto partidário, o controle da transparência é maior, porque é o partido que fica obrigado a prestar contas do dinheiro recebido. E aí, se nós provarmos que há um Caixa 2, um financiamento ilegal,
nós podemos caçar todos os mandatos do partido. Então, acho que além de ter uma fiscalização mais reduzida, você cai de 500 mil prestações de contas para 100 no máximo, e você tem esse controle maior, você tem uma punição coletiva. Então, acho que um candidato começa a fiscalizar o outro no próprio partido, porque se ele gastar o dinheiro ilícito, prejudica o outro. Acho que nós passamos a ter controles de transparência muito maior. É isso que nós queremos. E nós achamos que no sistema partidário, o partido tem que ser importante. Não podemos mais ter partidos de aluguel que são criados tão somente para vender o espaço eleitoral, para vender legenda. Isso tem que acabar. Para participar do fundo, do né? fundo partidário. Do fundo partidário. Aliás, pressupõe no financiamento público de campanha regras claras de punição àqueles partidos que são criados para receber dinheiro do fundo. E acho que a população faz uma crítica correta. Eu fico desconfiado do financiamento público, porque eu vou financiar os corruptos que vai ficar com dinheiro nosso. Por isso que na nossa discussão há punições claras para aqueles que criam partidos apenas para ficar com dinheiro dos fundos partidários.